E a classificação de grãos pela Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, foi o foco de uma audiência pública na manhã de hoje, em Brasília, como nós antecipamos em primeira mão aqui no Mercado e Companhia da última segunda-feira. No entanto, a sessão foi abandonada pelos produtores e representantes do setor porque não houve acordo. Então vamos até Brasília, onde está o repórter Marcelo Dias, que tem todos os detalhes para a gente. Boa tarde, Marcelo, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a você que nos assiste aqui no Mercado e Companhia. É isso mesmo, tá? Terminou agora há pouco, né, essa audiência pública que estava acontecendo lá na Conab e os diretores da ProSoja e também da CNA abandonaram a audiência pública por não concordarem com os preços que estavam sendo colocados lá durante a reunião, ou seja, como se já bastasse a questão de ter que analisar os preços futuros, a questão também climática que já tem prejudicado bastante aí o setor, agora os produtores também não concordaram com o valor que estava sendo discutido durante essa audiência pública. Está aqui para passar para a gente com exclusividade essas informações dos produtores que saíram agora há pouco lá da Conab e vieram direto aqui para os estúdios do Canal Rural. Muitos deles estão aqui nos assistindo neste momento para falar sobre isso. Antônio Galvão, presidente da ProSoja. Galvão, seja bem-vindo. Quer dizer que não houve acordo e vocês tiveram que sair da audiência. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Mercado e Companhia. Com certeza, Marcelo, foi isso. Não seria discussão de valores, mas de percentuais toleráveis para a umidade do grão, para ele poder sofrer descontos. Já sabemos que somos lesados, na verdade, em todo sentido, na aplicação, inclusive, dos termos de umidade. Nós temos hoje, já pela pesquisa, falando que mais ou menos para cada ponto de umidade acima daquele tolerável é descontado pela pesquisa 1,15. E as empresas têm praticado aí, em média, 2% ou mais. Também na própria aplicação dos descontos, no momento de apurá-los, aplicar o desconto, o produtor novamente é lesado. Agora, por surpresa nossa, nós até tínhamos uma negociação, aparece hoje lá dizendo o artigo 11, não teve consenso ontem à tarde, em vez de trazer de volta para a própria discussão para fazer um consenso, o Ministério tirou ele de pauta e dizendo que ele vai resolver o assunto. Esse assunto de 14%, que hoje é tolerado a umidade do grão, se nós trazermos ele para 13% e der esse aceito, de cara o produtor rural hoje perde 3 milhões de toneladas de soja numa safra de 150 milhões. E hoje 3 milhões de toneladas de soja representa em torno de 15 bilhões de reais ao setor. Então não tem como a gente aceitar. A proposta que nós tínhamos lá, até discutido, que haveria um ágio e também o deságio. Como só existe o deságio hoje, você desconta sobre o que excede de umidade e o produtor não recebe nada pela soja que entrega abaixo daquela umidade, as empresas compradoras não aceitaram incondicionalmente qualquer tipo de ágio em favor do produtor rural quando se entrega uma soja com menos umidade daquela recomendada. Então, automaticamente, nós não aceitamos. Bateram o martelo dizendo que ia permanecer nos 13, que o MAPA, o Ministério da Agricultura, na verdade, que conduz esses trabalhos, falou que ia pensar o que se fazer. Nós nos sentimos lá dizer achatado, achacalhado, e resolvemos tomar essa decisão juntamente com a CNA, que ajuda dentro desses processos, e nós que representamos o produtor de soja direto no Brasil todo, não podemos aceitar de forma nenhuma que se traga mais um problema para o produtor rural. Chega o que você já colocou, Marcelo, estamos aí com a questão climática muito séria, temos os contratos hoje de venda futura que são extremamente leoninos, em desfavor do produtor rural, com os achautes altíssimos, se tu não puder cumprir com eles, pela falta de produção, ou seja, pelo excesso de chuva ou pela falta de chuva. Agora vão aí nos levar mais 3 milhões de toneladas ou mais, dependendo da safra brasileira, por conta de um grau de umidade que desconta em média 2% para cada grau, quando faz a classificação junto ao produtor rural, não respeitando a pesquisa e não respeitando, inclusive, o que é divulgado pela Conab, que a quebra técnica é de 1,15 por cada grau de umidade. Certo, Galvão. É muito bem explicado essa conta, então, dessa porcentagem que foi discutida, ela não fecha aí para o produtor de soja. E também os diretores da CNA que participaram da reunião, viu, Priscila, deixaram também a
auditório diante dessa não aceitação com relação aos valores da porcentagem. Vamos ouvir o que disse o Ricardo Arioli, que é presidente da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA, que também estava participando da reunião e mandou um vídeo para a gente. Agora, esse novo padrão que está sendo discutido pelo Ministério da Agricultura está propondo um padrão de umidade de 13%. Nós não podemos aceitar isso sem uma grande negociação, porque esse volume menor de soja para vender, esta quebra no peso da soja, quando se reduz a umidade de 14% para 13%, é muito significativa e vai vir direto para o bolso do produtor, que vai perder renda na veia. Então, foi por isso que nós nos retiramos das negociações, pelo menos por enquanto, porque o produtor brasileiro não pode aceitar mais essa penalização. A gente espera que haja racionalidade, a gente volte a discutir isso com a indústria, mas não já com um padrão de 13 estabelecido, senão nós não teríamos poder nenhum. Eu acredito que nós podemos voltar a conversar sem problema nenhum, mas evidentemente que o interesse dos produtores, essa é a missão da CNA, das federações e dos sindicatos rurais. Vai virar política também, porque quem tem que resolver isso agora é o Ministério da Agricultura, né, Galvão? Essa conta tem que ser resolvida. Como é que fica isso agora, bem rapidinho, para que o nosso público possa entender? Como é que fecha tudo isso? O Ministério da Agricultura tem que dar a palavra final, é isso? Olha, com certeza ficou para o Ministério da Agricultura, e o que nós propusemos foi o que o Ricardo Arioli falou, que a indústria, que as empresas que nos compram, nos sentem conosco. Até hoje nunca ninguém sentou para discutir esse assunto. Botar um ágio, um deságio, é 14, é 13, é 13,5. Então o que a gente espera realmente é que as empresas acatem a nossa proposta, sentem com nós que representamos o produtor e com o Ministério da Agricultura, acredito que vão ter a mente iluminada e vão ver que não vão trazer para o produtor rural mais um grande prejuízo nesse momento, saindo dos 14% e vindo para 13%, que representa aqueles 15 bilhões de reais, mais ou menos, que eu acabei de falar aqui no programa. É muita perda, né? Muita perda, e a gente continua acompanhando para ver se isso resolve, inclusive esse ano. Você já tem alguma audiência marcada? Já existe uma configuração de tentar resolver esse problema? Não, nós em atos de protesto, juntamente com a CNA, com o Arioli falou, nós saímos da audiência pública, mas deixamos a proposta. Então não temos nada agendado nesse momento, estamos aguardando que realmente nos chame o Ministério da Agricultura como mediador, junto com as empresas que nos comprem, para nós chegarmos em um consenso e dirimir de uma vez essa dúvida. Mas espero que o Ministério da Agricultura realmente tome a melhor decisão, mas tome em favor dos desfavorecidos, que já temos o clima, já temos várias situações em que nós sempre levamos aí dizer a pior e que não levamos nessa também. Muito bem, Galvão, muito obrigado pelas informações. A gente continua acompanhando essa situação. Priscila, é com você em São Paulo. Obrigada, viu, Marcelo? Obrigado, Galvão. E depois você volta, Marcelo, para a gente falar, né, sobre a reunião dos produtores de leite na Câmara dos Deputados ontem. Obrigada, até daqui a pouco.